Encerrando aqui então a semana Confie e Comunica, falando um pouquinho para vocês como que foi ontem não, desculpa, na quarta-feira, antes de ontem na verdade, como que foi a nossa oficina, na verdade, de Confie e Comunica. Eu postei um videozinho aí do resultado não, mas um pouquinho de como que foi o pessoal lá, e foi muito massa. O pessoal estava desbloqueando, fazendo vídeo, né? Então eles gravaram um vídeo com eles se olhando primeiro. Então foi um primeiro momento de olhar você mesmo fazendo, né? Então a intenção era essa, de olhar primeiro você fazendo, e depois passando pelas técnicas a gente vai chegando no final e aí a pessoa está mais energizada, está mais motivada para fazer um próximo vídeo, e aí a pessoa faz o vídeo dela, tá? É, eu vou colocar aqui algumas coisinhas do que a gente falou lá, algumas técnicazinhas que são um pouco conhecidas, mas acho que a galera talvez não tenha contato com algumas outras coisas sobre comunicação, então eu vou colocar aqui, tá? É, a ideia disso aqui tudo é no final você entender que você consegue fazer vídeos, fazer lives e apresentações um pouco diferente do que as pessoas estão fazendo por aí, do que você já viu por aí, tá? Então o que acontece? Tem algumas energias que a gente usa quando a gente vai falar alguma coisa específica. Ontem não, caramba, tem que falar de ontem. Ontem também teve outra palestra, mas não foi do Confia. Foi na quarta-feira. Na quarta-feira eu falei lá na oficina sobre como que a pessoal pode fazer para né, comunicação, mas começando com uma apresentação. Então a primeira atividade deles, inclusive eu passei aqui para vocês lá no vídeo que eu fiz ontem, na live que eu fiz ontem, para gravar você mesmo falando uma apresentação sua primeiro, para depois você colocar o que era uma conquista e um ponto negativo. O porquê que você tem que colocar uma conquista e um ponto negativo? Porque é muito legal quando a gente está falando sobre uma conquista. Nossa, a gente fica... a gente se exalta um pouco, a gente fica feliz, abre até um sorriso e faz esse tipo de coisa, tá? E faz tem essa comunicação um pouquinho melhor, assim, de né, dar um pouquinho mais de alegria. E com relação... Deixa eu só mudar aqui, pessoal, tô no computador aqui, vou fazer uma configuração aí. Então, assim, quando tem uma conquista, a gente, a gente tende a olhar para um lugar assim mais bacana, sabe? Um negócio mais que dá mais emoção, né? E aí, deixa eu ver. Ah, tá. E aí o que acontece? Que dá mais emoção. Então você consegue transparecer mais uma alegria quando você conquista. Agora, quando você fala do ponto negativo, você sempre fica, você tá... meu ponto negativo é porque eu sou um pouco procrastinador, porque o seu semblante começa a ficar um pouco mais fechado, você começa a ficar um pouco mais inseguro, você fica mais, sabe, você se fecha mais, você fala um pouco mais baixo. Então é esse lugar aí de você olhar para pro seu ponto de que você precisa melhorar. E muita gente tem essa dificuldade de olhar para o ponto. Um do pessoal que foi lá falou assim para mim: olha, é muito difícil a gente falar sobre o ponto negativo, né? Porque o ponto positivo vai fluindo. Então o ponto negativo ele é bem crítico. Ele vai te puxar para esse lado, puxar para, ó, nem tudo é tão bom. Tem umas coisas que você precisa olhar para você. E lá a gente cuida um pouco desse autoconhecimento. Essa é uma introdução, você vai no... eu fiz a parte escrita nessa parte, ninguém falou nada sobre isso, na verdade falou depois. Mas primeiro escreveu isso, né? E aí depois o pessoal começou a ler. E eles leram o que eles escreveram. E é muito louco que quando você vê como que você se apresenta a primeira coisa. Você está numa roda de amigos, por exemplo, você vai lá e se apresenta. É como você se vê e aí você passa isso para as outras pessoas. E quando você passa isso, não é muito bem aquela impressão que você tinha de você e agora outra pessoa tem. Então é diferente a percepção que eu tenho de mim e a percepção que o outro vai ter de mim. Percebe? Então tem isso, tá? Tem essa diferença. É uma diferença até considerável. E aí o que acontece? Vamos lá. Então a gente tem a apresentação,
Apresentação. Então o que você... nossa senhora. Comendo letra aqui, peraí. Apresentação. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai escrever. Meu Deus do céu. Não dá pra falar e escrever de novo. Então, apresentação, tá certo. Ó, não dá pra ler direito, né? Deixa eu ficar um pouquinho pra cá. Ó, apresentação. Tá ao contrário aí pra vocês, mas tudo bem, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou inverter aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Tá bom. Só pra você ver. Apresentação. Então, a apresentação, você vai escrever essa apresentação. Ó o Carlinhos aí. Carlinhos, faz esse negócio aí pra mim. Escreve uma apresentação sua. E um ponto positivo, na verdade um ponto negativo. E depois você vai colocar uma conquista. Então a apresentação sua, o que você faz, né? Quem você é e etc. Um ponto negativo seu e uma conquista sua. Tá? Isso aqui é legal você colocar. Por quê? Você vai olhar primeiro para você, porque o pilar da comunicação começa com você. Então eu vou colocar aqui, ó, tem um pilar que é vou colocar aqui embaixo. Tá bom. Vou colocar autoestima. A autoestima tá bem ruim aí pra vocês, né? Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Ó, deixa eu ver se melhora. Mais ou menos, mas tá bom, vamos lá. Ó, eu vou digitar aqui pra você que tá escrito, tá? Ó, autoestima. O que é autoestima? A autoestima, ela é composta por 3 coisas. Vou escrever de preto, que eu acho que todo mundo vai ler o de preto, talvez, né? Fica melhor, não sei. Bom, enfim. Autoestima, ela é a autoconfiança, autoaceitação e a autonomia. Também pode ser autonomia, fica legal. Mas a autoconfiança, primeiramente, a autoconfiança ela é importantíssima. E é isso que a gente trata bastante aqui dentro, né? A autoaceitação e acho que vai ficar meio difícil para vocês lerem aí. Mas está escrito aqui, ó, autocuidado. Tá? Então, autoconfiança, aceitação e autocuidado. O que seria isso? Isso seria o seguinte. Quando você tem esses 3 pilares firmes em você, você consegue ter uma comunicação melhor. Porque olhando para você primeiro, você tem Deixa eu encaminhar aqui, tô caminhando aqui para uma galera, tá? Só para vocês terem uma noção aqui. Você tem um pilar importante que é você. Primeiro você tem que se conhecer, né? Aquela coisa. Primeiro você se conhece, para depois você comunicar, você fazer o próximo passo. Então se você não está bem consigo mesmo, como que você vai transparecer aquilo? Tanto que tem pessoas que são transparentes. Se você olhar para o semblante dela, você percebe como que ela está. Esse sou eu, por exemplo. Eu sou um pouco assim. Se eu estou meio chateado, você sabe como eu estou chateado. Porque eu vou estar com um semblante um pouco mais... Estou falando mais baixo, talvez eu fico quieto. Mas eu não deixo isso me atrapalhar tanto. Tem uma luta interna ali que eu luto comigo mesmo ali. Eu falo, não preciso carregar isso pra mim. Então aí é uma construção. Mas aí é outro assunto, tá? Isso é psicologia, isso aí é terapia. Você consegue com isso... isso com você consegue isso com a terapia muito melhor, beleza? Aí se liga. Então a gente fez aqui a apresentação, o ponto negativo, a conquista. Quando a gente coloca para as pessoas escreverem isso, elas escrevem e depois elas vão falar. Então o que você vai fazer? Você vai fazer justamente isso. Você vai escrever uma apresentação sua, pequena, não precisa ser muita coisa. Um ponto negativo e uma conquista. Cara, em 2 minutinhos você mata isso aí. O que é bom você olhar para isso? Olhar para você olhar que você tem alguns pontos para corrigir ali. Dentro da sua apresentação, inclusive, e dentro do seu ponto negativo, uma coisa boa para você já ver. E uma conquista, talvez não seja aquela conquista que você mergulhe tanto,
Mas tudo bem, porque você está bem consigo, está bem com aquela conquista, tá bom. Mas é além disso, é a comunicação. Então o que a gente vai tratar? Essa autoestima ela tem que estar muito boa. A autoconfiança, inclusive. Porque se eu não posso falar nada para alguém, como que eu vou falar algo para alguém sem confiança? Então tem que estar confiante de mim, certo? Quando eu estou confiante de mim, eu consigo transparecer isso. A autoestima, ela é formada por esses 3 fatores. Então, autoconfiança, autoaceitação e autocuidado. Na oficina que eu fiz, a gente fez isso e eu falei pro pessoal falar. E você percebe que as pessoas se apresentam um pouco mais, eu sou tal, eu sou pai de família, eu trabalho não sei o que, tal. É uma coisa mais fechada, uma coisa mais tímida, tal. Quando você vai apresentar, cara, eu dei a chance para as pessoas venderem o peixe delas ali na frente. E elas não entenderam isso. Elas começaram a falar, eu sou pai de família, eu trabalho em tal lugar. E não foi pra frente aquilo. E aí eu parei e falei assim, pessoal, ó, vocês repararam que eu falei assim, se apresente. Eu não perguntei o que vocês fazem. Eu falei, se apresenta. E a maioria das pessoas começou, eu sou meu nome, né? O nome, eu sou um pai de família, eu sou funcionário de tal empresa, tal. Não, cara, não perguntei isso. Eu perguntei como que você se apresenta. Eu tô bem sem espaço, por isso que eu tô... Como que você se apresenta? E a pessoa se apresentou dessa forma. Ficou um pouco vago, percebe? E aí no meio disso tudo, eu falei assim, ó, peraí, tem alguma coisa que a gente pode mexer nisso aí. E aí eu usei... Cadê? E aí eu usei uma técnica de a gente começar a conversar diferente com as pessoas. De que jeito, né? Tem os arquétipos que eu apresentei para vocês, que a gente usa geralmente para vender na internet um arquétipo mais forte, né? Por quê? Porque a comunicação ela tem que ser agressiva, mas ela não pode ser violenta. Então para isso a gente usou o guerreiro. A gente usou o guerreiro como forma de você libertar essa estação arquetípica do guerreiro de querer falar, você não está prestando atenção, o que você está fazendo aí? Você não tá... se você não vier comigo, eu vou sozinho, quero meio que se lasque. Que ele está no sangue nos olhos para atingir o objetivo dele. O guerreiro é assim. Ele é mais intenso. E ele é forte. Ele fecha a cara e fala, não acredito que você não está vendo isso aqui. Sabe? Uma coisa mais dessa vibe, assim, dessa frequência. Frequência mais alta, uma frequência que ela vai mais assertiva, ela vai mais forte. Entendeu? E aí o que acontece? Tem um outro que é o bobo. O bobo ele vai fazer piada, ele vai procurar alguma coisa para se divertir, ele vai divertir o outro, ele vai fazer zoação com o outro, ele vai se zoar, ele vai contar uma piada no meio, vai contar uma história engraçada lá atrás, ele vai rolar no chão, ele vai saltar, ele vai gesticular o corpo bastante. Então isso trabalha muito a estação arquetípica do bobo, que é o louco, que a gente falou esses dias aí também, né? E um outro que é mais quieto, que é mais centrado, que é o mestre. O mestre ele sabe das coisas, ele está passando, aquela coisa de professor, aquela coisa que ele está ensinando a outra pessoa. Aí ele para tudo e abaixa o tom de voz e fala um pouco mais baixinho, porque quando você fala baixinho a pessoa presta um pouquinho mais de atenção. E aí quando você fala baixinho a pessoa vai lá e fala, opa, peraí, o que esse cara está escutando, tá falando? Vai lá escutar melhor. E aí o mestre vai falar assim, olha, eu sei como tá aí, eu sei que você passou por isso, eu também passei. E assim, funciona dessa forma. E explica. Isso aqui é muito bom para vender. Porque quando a gente está vendendo, a gente está querendo explicar o porquê que a pessoa tem que usar o nosso produto, o nosso serviço. E aí que a gente vai, tá vendo? Técnica assim. Você tem qual problema? Esse aqui, então, olha só. Isso vai atingir nisso aqui e tal. Então o mestre, ele faz isso. Ele faz uma coisa mais concisa ali com a pessoa. Tá? Então isso a gente trabalhou nessas 3 estações arquetípicas, usando os arquétipos aí, né, o louco, tal, o mestre, o sábio, o guerreiro, talvez o herói aqui. Então ele vai bem forte nesses 3 aqui. Esses 3 são os principais para você vender, principalmente na internet. Que você tem que ter uma comunicação mais
o mestre para dar mais técnica, uma coisa mais técnica, o bobo para chamar um pouco mais a atenção e o guerreiro para falar, ó, se você não entrar comigo você vai perder porque por causa disso, eu vou entrar na guerra e você tá fora. Você não tá fazendo parte do meu pelotão e acabou, é isso mesmo. Se você não tomar atitude agora, você entendeu? Então tudo isso vai trazendo com que as pessoas vejam o que você faz, tá? Isso vai levar para uma venda, tá? Então, a partir disso, o que a gente escreveu? A apresentação, o ponto negativo e a conquista. A gente muda de uma coisa para outra. A gente apresentação, a gente vai apresentar, só um ponto negativo já começa um pouco mais baixo e a conquista eleva um pouquinho mais. Aqui você já consegue transparecer um pouco essa mudança de tonalidade, talvez. Só que se eu usar algum daqueles ali na apresentação, por exemplo, eu já tenho um diferencial. Se eu usar, por exemplo, o mestre na apresentação, como que é o mestre na apresentação? Eu falo assim, ó, boa noite, pessoal, eu sou tal pessoa. E aí você começa pelo porquê, que é muito bom você começar pelo porquê. Porque o porquê está no meio, está no seu centro. O como está um pouquinho para fora e o que é mais para fora ainda. Então, na verdade, o que ele está muito longe. O porquê ele está mais no centro. O que não interessa muito. Eu, aliás, vim da educação física, que as pessoas procuram mais treinar para emagrecer. E quando eu falo em emagrecimento, gera muita confusão nas pessoas. Mas, na verdade, cara, elas perguntam assim, qual que é o melhor exercício para emagrecer? Eu preciso emagrecer. Eu falo, cara, sabe qual que é? Não existe. Porque o exercício não existe, o exercício não importa. E o que importa é eu colocar o seu corpo em movimento, porque o seu corpo precisa de movimento para começar a emagrecer, estimular outras vias metabólicas, e aí vai a questão da fisiologia, etc. Que é outro assunto. Mas quando você está querendo emagrecer, cara, você precisa movimentar. E não importa muito o exercício. Claro que você vai seguir um programa, né? Mas não existe cara, faça esse exercício agora, faz 3 de 20 para secar aqui, tudo bem, cara. Nossa, o corpo não funciona assim, não. Não é assim dessa forma. Então, é mais o porquê. Aqui na apresentação a gente vai ver o porquê. Olha, boa noite, eu sou tal pessoa e eu estou aqui porque eu estou fazendo isso porque tal. Eu vendo hoje segurança. Eu não vendo um cadeado. Eu vendo segurança porque eu me preocupo com a segurança das pessoas, porque eu vejo lá, porque eu vejo que a situação de roubos está muito alta e etc. Então você começa meio que por quê? Quando você usa, deixa eu pegar aqui, o mestre para falar isso, você tem que colocar uma coisa, mas olha só, mais centrada. Então olha só, por que eu vendo segurança? Eu vendo segurança porque eu vejo que muitas pessoas, os dados, né? X assaltos são feitos por dia, por mês, por semana, e eu vendo isso aqui nas casas, sei lá, tá, mestre. E quando você usa guerreiro ou bobo, tem a mesma forma descontraída de você colocar, por exemplo, o bobo já vai chegar, eu sou um otário, não, eu sou, me dê uma brincadeira. Se você vai usar o bobo para descontrair, você pode usar o bobo na apresentação, logo assim, ô pessoal, eu tô aqui pra... E ele vai chegar, plau, né? Vai chegar dando cambalhota, vai chegar pulando, né? O bobo é meio bobo, né? Aí o guerreiro você pode usar assim, eu tô cansado de olhar para as pessoas e olhar para ver que elas estão querendo emagrecer, fazendo só agachamento. Isso aí é uma mentira, porque na verdade, aí você explica o porquê do seu produto, do seu serviço. A apresentação ela é isso, tá? Ao invés de você falar assim, eu sou tal pessoa, eu trabalho em tal lugar e é isso. Não convenceu, não prendeu, sacou? A apresentação é isso. Aí quando vai falar do ponto negativo ou da conquista, a gente pode ficar brincando com isso. E lá na oficina a gente fez isso. Eu embaralhei um pouco essas cartas aqui e fui tirando, ó. Tirei uma aqui. Tirei uma do mestre. Do mestre. E ela tá falando sobre o ponto negativo. Como que ela vai falar do ponto negativo no mestre, velho? O mestre é mais sábio, ele vai lá no fundo, vai na teoria, vai em números talvez. Como que eu vou falar do ponto negativo, entendeu? Então isso já é um desafio. É aí que você precisa treinar. É essa comunicação que você precisa treinar, porque você tem que ter o quê? A autoestima de poder falar primeiro do seu ponto negativo e uma autoestima, uma autoconfiança também, que é um ponto da autoestima, para falar assim, olha, eu sei falar no tom do guerreiro, por exemplo, de um ponto negativo meu. Eu tô cansado de ser procrastinador, porque eu não aguento mais olhar minhas tarefas, eu não tenho nenhuma concluída. Como que eu vou chegar no meu ponto meu objetivo de vida? Esse é o guerreiro falando de um ponto negativo, entendeu? Então isso vai sempre tendo essa nuance, saca?
Então é isso que a gente tratou lá. E eu convido você a pensar nisso também. Usar essas citações, ó, vou até colocar aqui de novo para você ver. O mestre, ó, tá vendo que ele está sentando aqui conversando com uma pessoa e a pessoa está ouvindo, está quieta, está ali, tá, ó, prestando atenção. Tá. Mestre, tá aqui o bobo, tá dando risada, ó, patatinha, patatá, tá dando risada, tá, né, tá loucão. O guerreiro, ele é, pô, vamos fazer esse negócio direito, isso aqui. Ele é mais sangue no zóio, ele vai pra cima do objetivo, ele quer ir a todo custo. Então é você treinar esses três aqui, que são para vender bastante na internet. Você consegue pegar isso e treinar a sua comunicação. E qualquer coisa, não precisa ser isso aqui, tá? Eu escrevi isso aqui pra galera ir treinando a sua história, a sua própria história. Mas você pode colocar qualquer coisa. Você pode pegar lá, eu coloquei umas cartinhas, o pessoal lê, e eles leram nessa entonação também. E eu fui falando, ó, você vai trocando, agora é o mestre, agora é o bobo, agora é o... Entendeu? Então eles treinando isso, eles já conseguem fazer uma boa live, um bom vídeo. E aí no final foi muito legal, porque eles conseguiram pegar a técnica. E aí eu pedi para eles gravarem o vídeo de novo. Aquele vídeo que eles fizeram no começo, eles fizeram olhando pro celular e gravando para eles mesmo. Aí eu falo assim, ó, você vai olhar para esse vídeo aí, você vai odiar esse vídeo. Você vai ver um monte de coisa ruim que você... Nossa senhora, você tá torto, você gaguejou, você usou vício de linguagem, etc. E aí você vai ver, comparar com agora, depois de todas essas técnicas aqui. E aí a pessoa foi lá e gravou, velho. Nossa, que diferença, de verdade, foi muito bom. E eles mesmo falaram, cara, é outro vídeo. Eu falei, convido você a ver o vídeo que você gravou antes e o vídeo que você gravou agora. Confere, só compara. Aí eles foram lá e olharam e falaram, nossa, velho, é outro vídeo, é outra coisa. Eu falei, tá vendo? Não é você pegar uma coisa que pra você é importante, você tá muito preocupado na última aresta do Círculo Dourado. Se você não conhece Círculo Dourado, coloque no YouTube. Círculo Dourado ou Golden Circle. Você vai ver o porquê tá no meio, o como está no próximo aresta aí, e a mais pra fora que tem é o que, ou seja, o que mais importa é o que está dentro, o que menos importa é o que está fora. Ou você pode, não é que importa, mas você pode deixar por último o que. Não precisa logo responder de cara o que você faz. Entende? Então se você tem isso forte de você, tem o seu porquê forte dentro de você, isso é a autoestima que te dá também, você consegue falar muito bem qualquer coisa. E a comunicação assertiva e forte, ela está justamente na segunda fase, que é o como. Então me interessa muito mais o como você vai falar, a gesticulação que você vai ter, o movimento que você vai fazer durante a sua apresentação, os tons de voz que você vai usando, a voz mais alta, é uma voz um pouquinho mais suave, ou voz para chamar um pouco mais de atenção, a voz mais baixinha. É esse como que é importante. E depois o que. Talvez não interesse tanto o que, mas cara, esse cara falou de um jeito tão legal que ele deve manjar disso aí. Não é você parecer bom, não é isso. Você precisa ser bom. O que precisa ser forte também. Mas cá entre nós, se você trabalha com uma coisa, você está todo dia ali fazendo aquela coisa, ou a maioria do tempo fazendo aquela coisa, você se especializou nisso de verdade. Você sabe o que você faz. Então aquele o que já está dominado. Você vai chegar no o que. Mas fala primeiro o seu porquê. E é difícil você chegar no primeiro porquê, né? Então escreve. Olha aí, você pode escrever isso e já treinar as energias que a gente falou aqui. Do guerreiro, do mestre, do bobo. Você pode ir treinando com uma câmera. Não precisa abrir live. Se você não está acostumado, não tem problema. Abre só a câmera do seu celular. Acabou. Você vai ter uma resposta sua já. Uma autopercepção. Uma autoconfiança. Uma autoaceitação. E depois você vai olhar e revisar e vai falar assim, eu preciso cuidar disso, eu vou cuidar disso. Autocuidado. Prestação de serviço a si mesmo. Olhar para o que você não tem, não que você não tem, mas o que você pode melhorar e melhora. Aplica. Senão você vai ficar muito obeso mental, querendo ler livro, pesquisar curso e fazer mais um curso. E na verdade o que você precisava é só olhar para dentro. Eu vou te falar, eu passei por isso muito. Meu Deus, depois da pandemia eu comprei muito curso. Eu comprei muito, eu gastei muito dinheiro
É uns que eu gastei, outros que eu investi. Foi diferente. Uns que serviram pra nada. Só tem gente querendo roubar seu dinheiro na internet. É horrível. Não vai pra esse lado, pelo amor de Deus. Tô usando o mestre aqui. É verdade. Não vai pra esse lado. Se você percebe que já é esse lado, velho, nem continua scrollando a página, relaxa. Só sai desse negócio, fecha, sai do Instagram, vai fazer outra coisa. Senão você vai cair nesse conto que estão te contando. Segura. E aí eu investi também nesse curso que eu tava querendo melhorar mais as minhas capacidades. Então depois da pandemia eu comprei muito curso. Só que eu fiquei só consumindo. Minha cabeça estava gorda de tanto que eu consumia as coisas. E depois eu não consegui colocar mais pra frente. Só que eu percebi que esse autocuidado era muito forte, era muito alto em relação às outras coisas. Eu tinha uma confiança, mas depois que eu falei, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso que eu tô aprendendo. Quando eu coloquei em prática, e às vezes deu certo, às vezes deu errado, mas comecei a fazer e eu vi que gradativamente eu ia melhorando. Cristati, obrigado, você está me seguindo aqui, muito prazer em te conhecer. Espero que o meu conteúdo te ajude em alguma coisa. Eu estou lá aqui no Instagram, na verdade, falando sobre inovação, empreendedorismo e comunicação, que é um projeto recente meu. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu coloquei lá na oficina, lá no Sebrae aqui de Bauru. Tá? Mas isso aqui eu vou sempre falar. Tá? Então, espero que você... Ô Will, fala meu irmão, beleza? Espero que você curta aí meu conteúdo, tá bom? Seja bem-vindo. Então, olha só. Depois disso tudo, eu vi que essa minha autoconfiança estava muito prestes a acabar. E eu comecei a colocar em prática, eu vi que a autoconfiança ela começou a subir porque eu fiquei mais confiante, porque eu comecei a acertar mais. E aí eu fui me aceitando, falei, olha, sou bom nisso então. Então eu fui. Eu trabalhava com educação física, então eu comecei a fazer curso disso, comecei a aplicar isso com meus alunos. E eu vi que eu guinei muito, falei, cara, então é isso, a minha vida é isso, é essa, tal. Só que depois eu descobri uma paixão muito grande em mim, que é o empreendedorismo. Eu já sabia disso, mas eu demorei um pouquinho para entender que eu era mais do empreendedorismo do que de qualquer outra coisa. E eu não joguei fora a educação física, eu não joguei fora nenhuma outra coisa que eu fiz. Eu só juntei as capacidades e falei, cara, eu tenho um negócio legal para entregar para os empresários, então acho que isso seria bom. E por que eu fiz isso? Porque algumas pessoas falaram pra mim assim, cara, acho que você comunica bem, acho que você é um professor de educação física, cara, é legal, você traz uma coisa complexa de um jeito mais simples. Eu falei, caramba, então, eu falo assim, eu tava na oficina, eu sei. Tudo bem. Eu só falei assim, consome minhas coisas no Instagram lá, que eu acho que dá pra gente conversar mais. Obrigado de novo, o Will e a Tati. Vocês são demais, cara, que massa. O Will falou assim, ontem foi fera. Foi fera demais quarta-feira aí com vocês. Puta, que da hora, velho. Vocês são muito, muito queridos. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. E eu queria que vocês colocassem, galera, não sei se o Daniel falou com vocês, mas eu queria que vocês colocassem aí o vídeo antes e depois. Postem na rede social de vocês, ou se vocês autorizarem, quiserem que eu poste também, mostrar o resultado de vocês. Beleza, se não quiser também não tem problema. Mas seria muito massa se vocês postarem, porque vocês mesmos vão ver a evolução de vocês, e a galera também vai acompanhar, saca? Então foi meio que isso. Eu juntei todas as minhas capacidades e falei assim, cara, acho que eu tenho um negócio legal para entregar. E isso aqui foi uma coisa que surgiu depois, com o pessoal falando pra mim e tal. Falei, acho que eu vou fazer um negocinho desse aí e funcionou, né? A primeira galera que foi comigo lá, na oficina, deu poucas pessoas, mas cara, foi muito bacana. A galera aproveitou demais, eu dei atenção pra todo mundo ali, foi muito massa. Foi uma experiência nova pra mim, nunca tinha feito aquilo na verdade, então foi muito bom. Então é meio que isso, é você entender que o princípio de tudo isso é você estar bem com você mesmo, com as relações que você tem, tá? Porque não é toda relação que vai te trazer uma boa autoestima. Ambiente e relacionamento é um dos pilares também do método. Então o ambiente e relacionamento ele funciona justamente para te trazer esse vamos dizer assim, essa conexão com você e o outro para se comunicar. Então isso é muito forte. Se você souber o poder que o ambiente e o relacionamento tem com as pessoas e com você, você vai entender, você nunca mais vai olhar para a sua comunicação de um jeito que você está olhando hoje. Então a comunicação não é só o que você fala, é como você fala, que eu já tinha falado até agora, mas a vestimenta,
o local que você está, as pessoas com quem você está. Por isso que o ambiente e relacionamento funcionam também dentro da comunicação. Tom de voz aí e tudo mais, né? Todos os outros pequenos detalhes que funcionam assim também. E para finalizar, hoje é o último dia da live da semana com o Fih Comunica. Eu vou voltar a fazer mais isso e eu tenho mais vídeos para soltar, na verdade, sobre o que aconteceu na oficina, e vou também abrir mais oficinas para isso. Esse tipo de comunicação eu voltei mais para a galera que quer fazer vídeos, lives, apresentações. Não vou deixar de fazer. Só que também vou olhar para os empresários. Como que eles podem se comunicar melhor. E equipes. Equipes. Eu quero trabalhar a comunicação em equipe. Na oficina de quarta-feira, que no Will e a Tati que estão aqui, e o pessoal foi com a equipe da empresa deles lá. Foi lá o pessoal, foram 4 pessoas da equipe. Então eu percebi que também dá para fazer isso com equipes. E equipes não só de empresas, mas equipes de, por exemplo, treinamento esportivo, por que não? Porque são equipes, elas trabalham juntas e elas têm que mostrar uma comunicação assertiva entre os integrantes. Porque eu preciso também colaborar com o meu parceiro e ele precisa colaborar comigo e eu também preciso fazer com que o meu time seja o melhor dentro da minha empresa, entregar para o meu CEO lá, para o meu chefe, o meu líder, falar, cara, olha a nossa equipe. E esse cara vai olhar e falar, pô, esses caras tão fortes demais. Entendeu? Então eu queria trazer isso para vocês. E vai acontecer, tá? Mas aos poucos. Eu tô aqui disposto. Então vai chegar lá. Mas isso aqui é essencial. Isso aqui é essencial. E ó, vou te falar uma coisa. Se você não consegue entender isso aqui do jeito que eu estou explicando, então faça terapia. Eu não sou psicólogo, eu não vou nem falar eu não vou nem atender você, porque eu não sou psicólogo. Mas procura uma psicóloga, um psicólogo que você tenha mais afinidade, que você conheça. Mas faça terapia. Porque é importante para você ter esse contato com o seu eu, tá? E o seu eu esconde algumas coisas também. Você às vezes está em algum viés, ou seja, você está acreditando em algumas coisas que estão te falando e você não está ouvindo você aí dentro. Beleza? Então eu agradeço a todo mundo que esteve aqui. Eu vou deixar essa live salva lá para o pessoal ver também. E semana que vem eu vou fazer mais lives aí noturnas, geralmente aí por volta das 19h19, do jeito que eu venho fazendo, tá bom? Obrigado pela sua participação, um grande beijo, confia e comunica, é nóis, tamo junto, valeu!